Seja bem-vindo ao Arquibancada Tricolor. Você está acompanhando apenas um corte de um dos nossos programas. Aqui na descrição você tem um link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá uma força pra gente. Mas o chat também mandou algumas coisas sérias também, né? Porque não é só palhaçada isso aqui, isso é um programa sério, não parece. É uma sexta-feira, mas a gente tá analisando o time do São Paulo e a tabela do Brasileiro. A Kathleen, ela fala assim, ganhar do Flamengo... Sei não, hein? O Caio, Félix, se Botafogo e Bahia brigam, o São Paulo também pode. Mas é aquela, o Botafogo, embora tenha ramelado muito ano passado, o Botafogo tem um elenco bom. Ele tem um elenco que assim, não pra ser campeão, não acho. Mas eu acho que passa mais pelo trabalho positivo também do treinador na temporada passada, no caso o Luiz Castro. Sim, sim. Mas eu ainda vejo como muito pontual, assim. Eu não vejo o elenco do Botafogo superior ao do São Paulo também, não. Acho que o São Paulo pode fazer melhor. Pode fazer melhor. Mas também qual que é a projeção que a gente faz do Botafogo numa Libertadores? Eu vejo uma projeção do São Paulo melhor na Libertadores do que o Botafogo. Não, isso sim. Isso numa sim. Copa do Brasil. Mas se o Botafogo... algo me diz que o Botafogo vai aprontar pra cima do Palmeiras. Algo me diz. Algo me diz. A voz clubista que ecoa na cabeça Bom, dito Ricardo isso, Atena. tô fechado com o Fogão. Fechado. Tô Dito fechado. isso, como diria o E assim- Ilcinho, né? E assim, não, e só pensando também em Copa Libertadores, a gente sempre fala, né, de os clubes que podem chegar ou não, mas a gente vê de um lado da chave, dois clubes que estão numa crise no Brasileirão, Fluminense e Grêmio, que estão aí pintados como times que chegam forte na Libertadores. A gente vê como que varia, né, durante o ano o desempenho dessas equipes, e aí hoje, né, e é o que a gente vinha falando, há 3 semanas atrás, a gente queria que o jogo das oitavas fosse logo, né? Pô, Sim. o time tá bem, tá voando e tal. Agora eu já prefiro que seja Agora, onde tá. Agora já prefere que seja em agosto. Então, assim, o futebol, tem oscilações, mas o que importa é, assim, como que o time vai chegar quando de fato for importante para as Copas. Não que não seja importante agora essa sequência, eu acho que deveria sim ter somado mais pontos, mas assim, agora é olhar para frente, né, pensar nos próximos jogos, mas como que o São Paulo vai chegar para as oitavas? Qual que é o nível que o São Paulo vai apresentar? A gente pode lembrar, isso não é tirando o mérito do título e tal, mas que o São Paulo pegou na época um Corinthians que estava em total crise com o Luxemburgo, né, um time que estava muito questionado, e pegou um Flamengo, queira ou não queira, em crise com o São Paulo. Então, assim, são momentos, né? Eu acho que o mata-mata também é muito como que o time vai chegar no aspecto de confiança, mas também de menos crise fora de campo para um mata-mata. E vejo que o São Paulo tem boas condições de assim, chegar bem, mas vai passar pelo mês de junho/julho para ver como que vai chegar contra o Nacional. O São Paulo ele tem 15 pontos, amanhã vencendo chegaria a 18, já entraria até no G4, né? Deus queira. Dependendo, claro, de resultados na rodada, pode dormir nessa posição. Cruzeiro tem um jogo a menos, já tá na frente, tudo mais, está em 7º hoje. O foco do São Paulo é o G6, pensando assim, o campeão da Copa do Brasil não estará no G6, então não abre uma vaga. Sim. O campeão da Libertadores não estará no G6, abre o que abriria uma vaga, né? Então tem que focar no G6 mesmo para garantia. O São Paulo tá próximo dessa zona. O São Paulo tá a 3 pontos do Bahia, que é o 5º, 2 pontos do Cruzeiro, que é o 6º. Só que o Cruzeiro tem um jogo a menos, então eu vou descartar o Cruzeiro nesse momento. 3 pontos. Tá numa diferença... E quem oferece perigo, lá ele, né, que tá lá atrás, é o Inter, que tem 2 jogos a O menos. Atlético Mineiro tem um a menos. O Atlético também. Também que pode são passar. times que podem passar o São Até Paulo. o Juventude e o Fortaleza podem passar com os jogos a menos. Mas enfim, É. não vou estender assim. Mas o São Paulo, nesse momento, tá nessa região. Eu não me preocupo com os resultados. Deixa eu reformular. Eu não me preocupo com a tabela nesse momento. Da tabela, eu me preocupo com os resultados, me preocupo também com a tabela, mas assim, a tabela me mostra o São Paulo que tá ali onde ele se propõe a estar na temporada. Sim. Por quê? Imaginando, o São Paulo não ganhe nada esse ano, a não ser a Supercopa. Copa Libertadores não ganha, Copa do Brasil não ganha. Vamos pensar, com quem que vai ficar uma Libertadores? Muito provavelmente, o único time fora do Brasil que tem a condição hoje de vencer Real, River Plate. Vamos, River, se não for o São Paulo. Se não for São Paulo. Um time do Brasil, quem que tem reais condições? Vamos falar de reais condições. Claro que pode acontecer qualquer coisa.
Flamengo, Palmeiras. Botafogo, a minha fé é no Botafogo. tudo Se bem. não for o São Paulo, é o Botafogo, mano. Tudo bem, mas na realidade, na real, Flamengo, Palmeiras, Galo, Sim. ok. Esses 3 times que eu mencionei, espera-se no começo da temporada que fiquem no G6 também, o que abriria a vaga. Então o São Paulo tá onde ele se propõe a estar, porque não é, e é onde tem que ficar no campeonato todo e tem que focar no G6, porque não é uma garantia nenhuma Copa. Não pode desgarrar dos líderes. É isso. Né? É isso. E assim, pensar em ganhar 3 títulos é charopada, É utopia, utópico, é utopia. não existe. Mas sabe o que preocupa? Não é assim, Não a é, gente e não é sabe... pro São Paulo, é pra qualquer um. Não, mas assim, na prática a gente sabe que, pô, não vai ganhar os 3 títulos. Claro. Claro que não. Claro que não. Mas assim, o que preocupa, eu acho, é o desempenho. Porque você fala, pô, o time tava mais ou menos acertado, tava mais ou menos arrumado. Porque você fala, pô, você vai pegar um Palmeiras no Allianz, tá difícil, tal, pode perder, tal, mas até é um time que compete. Mas não pra perder pro Cuiabá, não pra perder pra um Bahia, pra um Fortaleza. Isso que não pode vacilar. Porque se você ficar só, digamos assim, abaixo de Flamengo, Palmeiras e Galo, que são os 3 talvez com mais poderio financeiro e elenco, beleza, você tá em quarto ali. Você tá numa segunda prateleira, mas você tá ali entre os 4, 5. Agora, quando o São Paulo começa a vacilar aí em casa, Deus o livre e guarde, vai pegar o Criciúma semana que vem. Não pode nem sonhar em perder ponto. É um time que, se você imagina que tá na segunda prateleira, ele tem que ganhar do Vasco lá. Tem. Ele tem que assim, afundar o Vasco na crise, né? Não dá pra perder. assim, E digo também, mais, Senna. se quiser ficar no G6, tem que ganhar do Bahia em Também. casa. Tem caso. também. Não, mas assim, por que, Chacon? Eu acho que é um pensamento que o São Paulino vinha tendo nos anos, que era. O São Paulo ficou aí 10 anos, né, na fila de um título grande, um título importante e tudo mais. Então, há 10 anos, era um pouco desse sentimento da temporada de que o que vier é lucro. Ou seja, se o São Paulo conquistar algo aqui, a expectativa já era 0. Um ano pós-título, que o São Paulo ganha uma Copa do Brasil, o ano pós-título você tem que se portar como postulante aos títulos onde você disputa, pensando nesse plantel do São Paulo. Então, pra mim, é um São Paulo que não pode negociar, deixar pontos em casa contra o Cuiabá. Não pode negociar agora, pegar o Vasco da Gama e achar que é um jogo que é perdível. Que o São Paulo pode entrar e pode perder no Rio de Janeiro. Não. Ah, mas é fora de casa e tal. Não importa. Concordo, não é obrigação de ganhar. Mas quem quer brigar no na parte de cima mas, tem que ganhar fora de casa. Precisa Lógico. ganhar fora de casa. Contra o Criciúma, precisa ganhar no Criciúma. É em casa. Ah, mas o Criciúma e tal... Em casa. É em casa, é o São Ponto. Paulo, é um time que quer brigar. Então, é um time que, pra mim, precisa ganhar. Tô Eu acho fechado que entrou nessa. um pouco nesse comodismo dos últimos anos de o que vier é lucro. Sabe? É. Porque era o São Paulo tão na fila e tão mal que parecia utópico pensar que o São Paulo brigaria por título. Esse ano, não. E aí, curtiu esse corte do Arquibancada Tricolor? Então deixe o seu like e se inscreva para acompanhar tudo em relação ao São Paulo Futebol Clube com a melhor equipe de comentaristas.